Vi, você tá bom, Vi? Olha só, no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas e perguntas que eu recebo no meu dia a dia com relação ao índice futuro, né? Muitas pessoas não entendem esse conceito de alavancagem. Ah, mas quanto eu ganho? Se eu tiver R$1.000, quanto dá para ganhar? Se eu tiver R$200, quanto dá para ganhar? R$300, quanto dá para ganhar? Enfim, eu vou explicar hoje para você da forma mais objetiva possível, principalmente para você que está se interessando agora nesse Ai, caramba. Fala, Fi! Tudo bom, Fi? Você tá bom, Fi? Olha só, essa semana eu recebi, não sei se por coincidência, mas eu recebi bastante perguntas sobre um assunto muito interessante, que é o quê? Como que o índice futuro te remunera, né? Muitas pessoas não conseguem entender de forma clara esse conceito de alavancagem, de contrato, fica meio, né, em dúvida e não consegue entender, acham que tem que comprar o contrato para operar, enfim. E eu quero explicar para vocês e esclarecer essa dúvida no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes disso eu quero te pedir que você clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Assim que você ver o vídeo, dê o seu joinha. Se você gostou, se você não gostou, deixa a sua dúvida, a sua pergunta, que nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo o possível para esclarecer. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é o índice futuro? O índice futuro é um ativo, que reflete o resultado das empresas que têm capital aberto no Brasil. Então, as ações dessas empresas, conforme a sua rentabilidade, gera pontos, tanto positivo, tanto negativo. O índice futuro, ele é um contrato futuro que vai vencer e ele especula a pontuação dessas empresas. Então ele se movimenta conforme a rentabilidade dessas empresas e também conforme a regra de oferta e demanda. Quanto mais pessoas estiver comprando esse ativo ou vendendo esse ativo, ele vai se movimentar. Então, o que a gente precisa para operar esse ativo? Primeiro, a gente tem que ter um capital alocado em uma corretora e geralmente essas corretoras elas pedem uma margem muito pequena para você operar esse ativo. A maioria das empresas elas pedem entre 20 a 40 reais por contrato. Ou seja, para cada contrato que você quiser operar esse ativo, você precisa ter uma margem mínima de garantia lá na corretora para que essa garantia ela pague o seu prejuízo e a taxa de corretagem das operações que você vai fazer. O contrato ele é uma espécie de acordo, ele não é algo fixo que você tem que comprar. Ele é como se fosse um contrato de quantas vezes você quer lucrar em cima da pontuação que você faz. Por exemplo, o índice ele paga 20 centavos para cada ponto que você faz. E ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Ou seja, cada 5 pontos que ele se movimenta, você ganha R$1. Então vamos supor, se você fizer 100 pontos no índice de lucro, você vai ganhar R$20. Isso se você estiver operando com um contrato. Se você estiver operando com 2 contratos, você vai ganhar R$20 vezes 2 contratos. E assim por diante. Todo lucro que você fizer em pontuação será multiplicado pela quantidade de contratos que você faz, que você estiver operando. O que é alavancagem? Alavancagem é quando você utiliza uma quantidade de contratos superior ao capital que você tem. É uma quantidade de contratos superior que coloca em risco o capital que você tem. Exemplo. Se você estiver operando apenas com a margem que a corretora pede, que seria de R$30, quando você entrar em uma operação e essa operação, ela de repente te dá 100 pontos negativos, você vai perder R$20. Quanto que representa R$20 ao capital que você tem? Bem mais do que 50%. Praticamente, você perder uma operação, perder 100 pontos numa operação que é muito comum, você vai comprometer mais da metade do seu capital. Então, o que é o saudável? O que é o ideal? É você operar você ter um capital muito maior do que a margem que a corretora pede para que as suas operações não coloquem em risco esse capital.
Geralmente as pessoas recomendam que você tenha, para cada contrato que você queira operar, você tenha R$ 1.000 depositado lá na corretora como margem de garantia. Porque a conta que você tem que fazer é essa. Perdi 100 pontos no índice, 100 pontos é R$ 20 que eu perdi, porque eu opero com contrato. Quanto representa R$ 20 diante do capital que eu tenho? Muito pouco. Então, essa margem de segurança te permite operar mais vezes, te permite proteger melhor o seu capital, e é isso que a gente fala quando a gente recomenda para que você não opere alavancado. Operar alavancado é quando você você opera com uma quantidade de contratos que coloca em risco o seu capital. Por quê? A quantidade de pontos que você fizer, tanto positiva ou negativa, será multiplicado pela quantidade de contratos que você está operando. Então, se essa quantidade de contratos for muito elevada, na primeira operação, na segunda operação, você vai perder 30%, 40% do seu capital. E isso não é saudável. O índice futuro é um dos ativos mais voláteis do mercado, ou seja, é o que mais se movimenta, tanto para cima quanto para baixo. Então você precisa operar com cautela e visar o lucro a médio e longo prazo. Porque é com essa mentalidade que você vai conseguir operar de forma tranquila e conseguir os seus lucros e conseguir os seus resultados positivos. Mas a sua mente, a sua mentalidade tem que estar preparada para desejar esses lucros a médio e longo prazo. Porque quanto mais você quiser ganhar, mais você estará se expondo ao mercado, mais risco você está correndo. Entendeu? Então, bora criar uma mentalidade de trade vencedor e buscar os nossos resultados aí a médio e longo prazo. Beleza, filho? Olha só, curte nossa página, se inscreva, deixa o seu comentário, a sua dúvida, o que você gostou, sobre o que você gostaria que a gente falasse nos próximos vídeos, que aí eu dou uma conferida e já preparo o material para você. Beleza, filho? Bora operar? Bora fazer dinheirinho no mercado, vi? Deixa moer, vi? Deixa moer!